Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aqui presente com o Rodrigo Borges do site Migramundo e dando continuidade à nossa série de lives, né, que a gente começou lá em abril com as questões sobre auxílio emergencial e tudo mais. E aí depois de um hiato de alguns meses, né, quase 5 meses, um pouco mais de 4 meses, o Migramundo está retomando essa agenda. Foi retomada na semana passada com a conversa com a Giovanna Moya, da equipe de base UARMS. Ela contou para a gente um pouquinho sobre a campanha Regularização Já, que é uma campanha que já vem aí há alguns meses mobilizando migrantes não apenas no Brasil, mas também no exterior. E agora a gente dá continuidade a essas lives, agora com o encontro de hoje. O convidado é o Antônio Andrade, do Bolívia Cultural. Muita gente do meio da migração já conhece ele, inclusive. Ele é responsável pelos sites Bolívia Cultural e Planeta América Latina, entre outros projetos muito bacanas que envolvem a comunidade migrante, especialmente a comunidade boliviana. E ele topou falar com a gente hoje sobre a campanha Bolívia Solidária, que é uma mobilização principalmente da comunidade boliviana de apoio mútuo nesse momento de pandemia que a gente tem vivido. É um trabalho bem bacana. Estou inclusive destacado em uma das matérias do Migramundo sobre a pandemia, se eu não me engano, foi alguma coisa no mês de abril ou de maio. E só estamos esperando o Antônio entrar aqui na nossa transmissão para a gente poder bater um papo com ele, conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha, sobre outras ações que os migrantes estão protagonizando aqui em São Paulo e até mesmo fora do país, né, fora de São Paulo e fora do país. Nesse contexto, a gente sabe que os migrantes estão na situação mais vulnerável na pandemia, só que também isso não tem impedido essa galera de fazer ações que servem de exemplo, servem de lição para a gente, assim, sabe? Então, vai ser bem importante ouvir um pouco o Antônio, saber como tem sido essa mobilização, saber como é que está rolando essas e outras ações da comunidade migrante. Aproveitando enquanto o Antônio não chega, para quem não conhece, o Migramundo é um site de notícias sobre migrações, foi fundado como um blog em 3 de outubro de 2012. Sim, a live vai ficar, aproveitando e respondendo algumas perguntas e tudo, a live vai ficar salva no Facebook do Migramundo, assim como a live anterior, que com a Giovana está disponível no site do Migramundo, no Facebook do Migramundo, então se você olhar na timeline, ela vai estar disponível. Eu vou deixar também aqui depois nos comentários o link para o nosso WhatsApp. A gente tem um grupo no Migramundo de difusão das notícias pelo WhatsApp, e nesse grupo são mandadas as notícias que o Migramundo publica diariamente, e vai estar o link encurtado para a live de hoje, tá? Vai ficar disponível no Facebook do Migramundo. Se eu conseguir fazer direitinho, vai também estar no Facebook, no canal de YouTube do Migramundo. Já estou vendo o pessoal aqui comentando, o Luiz Schillman, o Henry Limac, comunidade boliviana acompanhando em peso aí, muito bacana. Só está faltando o Antônio aqui entrar. Assim que ele estiver disponível, eu já chamo ele aqui para a transmissão e a gente bate esse papo, certo? Então, e aí, gente, perguntas que vocês tenham, né, durante a semana também eu deixei no e-mail, no convite sobre o evento de hoje, eu deixei o e-mail do Migramundo para quem quisesse mandar perguntas previamente. E também questões que venham a aparecer durante a transmissão, por favor, podem comentar no Facebook que a gente faz a pergunta aqui no ar, tá certo? Só falta a Associação dos Comunicadores Bolívia-Brasil também já participando, então vai ser bacana, a comunidade boliviana acompanhando em peso e vai ser um evento bem legal. Lembrando que a comunidade boliviana é a maior comunidade migrante em São Paulo, por muito. Na verdade, assim, já era extraoficialmente, mas há pouco tempo se tornou oficialmente a maior comunidade migrante em São Paulo. Historicamente eram os portugueses, que tem muito brasileiro com passaporte português, inclusive, então dá uma inflacionada, mas a questão de pouco tempo, oficialmente, a comunidade boliviana se tornou a maior comunidade migrante em São Paulo. E existem uma série de manifestações culturais, uma série de manifestações
de organizações, da própria comunidade. Então, a conversa com o Antônio vai ser bem bacana para conhecer um pouquinho mais desse universo. O Antônio, ele, a partir do Bolívia Cultural, a partir do Planeta América Latina, ele ajuda a trazer ajuda a trazer um olhar para a comunidade boliviana, ajuda os brasileiros a conhecer melhor essa comunidade tão diversa, tão rica. Infelizmente, com a questão da pandemia, nós não tivemos a festa de independência da Bolívia, né, que costuma acontecer ali no Memorial da América Latina. Esperamos que com a pandemia acabe, né, ou pelo menos diminua a ponto de a gente não perder, por exemplo, a Lasitas, que é uma festa que acontece todos os anos aqui em São Paulo e que é mais uma expressão muito bacana da comunidade boliviana aqui em São Paulo. E espero que seja possível contar com Espero que seja possível acompanhar essa manifestação cultural. E mesmo assim, mesmo com a pandemia, a comunidade não tem ficado parada, tem se mobilizado para ajudar a própria comunidade, tem feito campanhas, e uma delas a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais hoje sobre o que é a campanha Bolívia Solidária. Certo? Obrigado, Ema. Mais uma vez, obrigado por aprender mais uma vez. A Ema é uma apoiadora antiga do Migramundo, já acompanhou em outros momentos também, certo? Lembrando que essa live vai ficar salva no Facebook do Migramundo, vai ficar, se eu conseguir fazer tudo direitinho, também vai ficar disponível no canal de YouTube do Migramundo. Aos poucos a gente está utilizando mais o material em vídeo, né, na nossa produção. Então, algumas produções para o Instagram, algumas produções para o próprio Facebook, produções para o próprio e outras mídias. Então, a ideia é essa. Obrigado, doutora Ruth Camacho, outra representante histórica da comunidade boliviana, com o qual eu já aprendi muito, já sempre várias conversas, né, nas conferências municipais que ocorreram em 2013, agora em 2019, então sempre bacana ter essa galera acompanhando aí. E a ideia é que essas lives sejam um momento assim de um pouco de vocês conhecerem quem está por trás do Migramundo, né? Não apenas eu, tem outras pessoas que também estão tocando o projeto e que futuramente vão participar daqui das lives, saber quem são as pessoas que estão se mobilizando na comunidade migrante, pessoas do poder público, da sociedade civil que estão envolvidas com o tema. Então, a ideia dessas lives é ser esse espaço de um conhecer o outro, de poder debater ao vivo, debater, né, em tempo real sobre temas que são de grande relevância para entender a questão da migração no Brasil, aqui em São Paulo, né, um pouco mais especificamente, porque a gente está em São Paulo, e quando possível, claro, também trazer o tema de outras cidades. O Antônio está um pouquinho atrasado, né, estou dando um toque nele, vamos ver se ele já entra. Assim que ele estiver pronto, a gente já começa a live. Aproveitando, enquanto ele não conecta, eu vou compartilhar aqui com vocês o link do WhatsApp do Migramundo. O Migramundo ele tem um serviço de distribuição de notícias por WhatsApp, por onde você pode acompanhar também o Migramundo por meio do seu celular, sabe? Então, foi um serviço que a gente criou e que tem sido bem aceito. Muita gente tem acessado e tudo mais. É uma alternativa, né? Então, vou deixar aqui o link para quem tiver o interesse. Tá aqui já. Então, basta você acessar esse link e você pode entrar e sair a qualquer momento. E temos o nosso amigo Antônio Andrade, finalmente. Agora a tela vai dividir. Olá, Antônio, boa noite, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Já estava ficando sem voz aqui, já não sabia mais o que falar, meu cara. Não, mas Uma você não ia me deixar na correria. mão. Nunca, nunca, nunca. Já estamos ao vivo, já? Já estamos ao vivo, já estamos aí. Legal. Só estava faltando você para a festa. O pessoal da comunidade Quem boliviana já sabe, acompanhando peso. quem sabe faz ao vivo. Tô me virando, né? Não sabia fazer nada ao vivo, tô me virando agora. Legal. Boa, Rodrigo, eu acho bem interessante esse tipo de entrevistas que você, o Migramundo, está realizando, já que é uma forma de poder expandir aqueles aspectos positivos que tem a migração dentro do Brasil, fora do Brasil, para desta forma poder humanizar cada vez mais
esta realidade que é a migração, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e mostrar sempre esse perfil positivo que temos compartilhado durante todo este período, nessa parceria tão boa e tão positiva para as intenções de todos os momentos nesta realidade migratória aqui no Brasil. Rodrigo, sempre um verdadeiro prazer poder compartilhar essas experiências que nós adquirimos durante este período. Temos uma longa data de projetos em conjunto, Sim, Rodrigo. Eu acho que essa é uma verdadeira mostra de que a união faz a força. Eu faço muito encapié com isso, em que unidos somos muito mais fortes, e acho que mostramos isso já ao Migramundo, o Bolívia Cultural, o Planeta América Latina, em vários momentos. E agora vamos começar mais um momento de aprofundar este conhecimento que temos adquirido, lamentavelmente, nesse momento de pandemia, né? certo. Obrigado, Antônio, aí pelas primeiras palavras. Então, eu queria aproveitar para quem não conhece ainda o Antônio. Antônio, faz uma representação rápida sobre você, o que você tem feito e tal, e aí depois a gente já entra no tema da nossa live. Beleza? A palavra é sua. Bom, obrigado, Rodrigo. Meu nome é Antônio Andrade, sou boliviano, moro aqui no Brasil há 25 anos aproximadamente. Tenho chegado aqui no Brasil para poder estudar comunicação, propaganda e marketing, após ter concluído os cursos aqui na Escola Pan-Americana de Arte, na SPM também, no ambiente de marketing de relacionamentos. Tenho incursionado bastante na participação, na comunicação da comunidade boliviana, mais especificamente com o projeto Bolívia Cultural. E, na sequência, o Planeta América Latina, agora o Guia do Imigrante, que são ferramentas na plataforma digital que pretendem sempre promover a cultura, o conhecimento e, desta forma, poder adquirir uma ferramenta muito forte para poder integrar os povos latino-americanos, principalmente com o Brasil, e na sequência todo esse universo migratório no mundo inteiro, já que a internet nos possibilita poder chegar muito além das nossas fronteiras latino-americanas, chegando em ambientes europeus, asiáticos e aí por diante. Temos conseguido bastante reconhecimento, não só na América Latina, também em outros continentes, e eu acho que essa é uma verdadeira mostra de que nosso trabalho tem um cunho muito forte, social e também humano, né? Saindo da teoria para a prática. E isso que aconteceu agora nesta pandemia foi mostrar a humanidade, a humanização da migração, propostas muito positivas e também a participação de famílias de uma forma muito mais colaborativa. Uma vez mais, tenho que afirmar, saímos do virtual para o real, e é isso que me enche de orgulho fazer parte dessas comunidades imigrantes e também ter reconhecido que o Brasil, uma vez mais, se caracteriza por ser um país acolhedor e também partícipe deste crescimento da migração dos migrantes latino-americanos e do mundo inteiro aqui no Brasil. Rodrigo, eu acho que é uma introdução que já reflete um pouquinho mais esse conhecimento prático que nós adquirimos durante este período aqui na cidade de São Paulo e aqui no Brasil. Perfeito, Antônio. E agora, aproveitando, já vamos entrar então já no tema da live, tem bastante gente já acompanhando, né? A Lídia Leite, da MF Anália Franco, Olha, a doutora Ruth Camacho, pessoal grande da Ruth. Associação dos Comunicadores Bolivianos. Se eu cometer um H, já me corrijam, por favor, né? Sabia que a comunidade boliviana é super diversa, então, eventualmente, se eu falei alguma besteira aqui, por favor, podem corrigir. Mas então, assim, Antônio, a gente chegou a falar em algumas matérias no Migramundo, de uma forma breve, sobre várias iniciativas que surgiram, né, dos próprios imigrantes, né, em resposta a essa pandemia, e uma delas foi Bolívia Solidária. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como integrante dessa campanha, né, que é uma campanha super colaborativa, super horizontal, pelo menos pelo que me parece, como é que surgiu Sim. essa campanha? Assim, contar para a gente qual foi o start para ela ganhar vida. Bom, Rodrigo, antes de falar de Bolívia Solidária e dos movimentos sociais e colaborativos das comunidades latino-americanas, neste caso Bolívia também, não podemos deixar de lado a nossa origem.
a origem dos bolivianos, peruanos, paraguaios, de todo esse universo latino-americano, ele tem uma participação muito profunda nas nossas raízes culturais. E essas raízes, elas têm formado um trabalho comunitário já no Império Incaico, nas culturas aimaras, quechuas também, pela extensão tão ampla deste império, falando do Império Incaico, o trabalho comunitário colaborativo era muito, mas muito marcante para o crescimento e a manutenção desse império. Então, faz uma caracterização muito profunda a colaboração dos ailos, aqueles grupos de humanos que mantinham uma sociedade vinculada em toda essa região andina, amazônica também, na América Latina, naquele que era muito, mas muito pertinente a colaboração em momentos bem específicos, já na colheita, já no sembradio, já em momentos da agropecuária, já em momentos da alegria também, em momentos de conflito também, era muito importante esta colaboração destes grupos humanos. Já na sequência, na chegada dos espanhóis, a luta também contra estes invasores, no caso, foi muito forte esse dinamismo, com distintos ícones da história da nossa luta de resistência, né, nessa invasão que os nossos povos tiveram. Tupac Katari é um dos nomes bem marcantes que nós tivemos, e todos eles movimentados basicamente na cooperação dos coletivos por um propósito em comum, no caso da luta contra ou a favor da liberdade, contra a opressão, ou no momento do sembradio, da colheita, ou quando eventualmente algum problema climático poderia acossar alguma região das populações andinas. Estes grupos humanos, eles mantêm uma colaboração para poder cooperar ao próximo, aquele que está precisando de ajuda. Então, isso faz muita parte da nossa história, no DNA dos latino-americanos, dos bolivianos, nesse caso que estamos falando com Bolívia Solidária, trazemos isso à tona na nossa vivência. Quando trabalhamos, vamos pensar, ou quando festejamos, existe um elemento muito importante que é o AINE, quando existe a colaboração para o vizinho, para que ele possa ter uma festa muito bem sucedida, muito grandiosa, e a colaboração é muito clara e básica nesse aspecto. Para isto, podemos ver já num momento muito mais recente da Bolívia, os movimentos sociais, onde aquelas agrupações de vizinhos, as ruas, os bairros, eles conformam grupos humanos muito importantes em favor da educação, em favor da cooperação dentro das próprias cidades. Nesses ambientes, os grupos de mulheres, que chamamos os grupo de madres, ali na Bolívia, basicamente, são muito fortes, já que elas conseguem ser, entre aspas, podemos falar, as ONGs naturais dos bolivianos, já que elas sempre foram aquelas que interviram em momentos bem específicos da nossa história, já seja na educação dos alunos ou no suprimento de alimentos, quando de alguma forma poderia estar comprometida a distribuição de alimentos, seja em governos ditatoriais, na época da Operação Condor, que foi muito forte na nossa região. Então, em todos esses momentos, a união e a cooperação solidária dos bolivianos ficou muito marcante. E foi muito natural trazer à tona isso quando chegou a pandemia aqui no Brasil, quando imediatamente os coletivos se organizaram. E é isso que aconteceu com o Bolívia Solidária, que em algum momento se viu pertinente organizar um grupo de imigrantes, motivados, no caso, na época, pela doutora Sônia Flores, que foi aquela que despertou esse interesse para poder nos organizar e poder constituir um coletivo
pelo bem da distribuição de cestas básicas na comunidade boliviana, já que o primeiro problema detectado foi a fome dentro deste universo de problemas da saúde, economicamente, socialmente, moralmente, espiritualmente, mas a primeira questão a ser subsanada foi a alimentação. E para isto, tivemos uma participação muito importante do Centro do Apoio ao Imigrante, o CAMI, que trouxe um conhecimento de longa data na participação social e integração dos imigrantes, para poder ser um elo que trouxe uma mecânica funcional para o sucesso desse coletivo. Aí começamos a realizar o Bolívia Solidária com uma série de coletivos e voluntários familiares aliados a mecânicas de organização já utilizadas pelo Centro do Apoio ao Imigrante, que poderiam fornecer a transparência daquilo que estava sucedendo quando o coletivo Bolívia Solidária solicitava doações. Também ajudou o CAMI bastante a articular doações junto com a Prefeitura de São Paulo, que foi um partícipe fundamental para poder captar alimentos e poder dar esse primeiro pontapé inicial junto com instituições do terceiro setor, instituições não governamentais, como seria associações, e também a muitos voluntários. Entre os voluntários, eu acho que posso deixar bem marcado que as famílias ajudaram bastante, já que elas foram as incentivadoras no seu entorno. Eu acho que, um exemplo, por exemplo, a família da Ruth Camacho. Historicamente, a família Camacho ela teve uma participação muito extensa na história da comunidade boliviana. Aí chega outros participantes da Igreja Católica, o CAMI, que é uma vertente também da Igreja Católica, famílias que não têm um perfil religioso, mas tem um perfil de grupos de esporte. Todos os ambientes se uniram simultaneamente, naturalmente, na hora da criação da Bolívia Solidária, como acabo de te falar, Rodrigo, especificamente na captação de alimentos. Já na sequência, quando bem sucedido, o diálogo foi muito natural para a participação também de alguns colégios. A escola Anália Franco foi fundamental na hora de articulação junto com os pais de família, junto com os próprios professores, que se sentiram muito sensibilizados, mas não sensibilizados só no momento da pandemia. Eles já trabalhavam a longa data junto com as famílias dos alunos. Então, esse entrosamento entre escolas, colégios, famílias, ONGs, plataformas, equipamentos da prefeitura foi muito natural, Rodrigo. Isso eu acho que tem que ser marcado em todo momento, que o trabalho comunitário multissectorial foi de extrema importância para o sucesso do Bolívia Solidária. Bacana, Antônio. Primeiro a gente teve uma pequena aula, né, sobre as comunidades latinas, né, no período pré-colonização espanhola, né, todo esse conhecimento sobre a civilização inca, sobre como as comunidades Quechua, Aymara e outras andinas também se relacionam, e que tudo isso está na origem do Bolívia Solidária. Então aqui a gente já teve uma pequena aula de como funciona a América Latina, a América do Sul pelo menos. O Brasil, infelizmente, embora seja um país sul-americano, seja um país latino, muitas vezes não se vê como um país latino, embora ele seja. E aí teve... Posso acotar, Rodrigo? Nós temos sorte, o Bolívia Cultural e o Planeta América Latina, de trocar muitas ideias com movimentos sociais e especificamente com coletivos indígenas aqui na cidade de São Paulo. E os indígenas veem o imigrante latino-americano
como não como vizinho nem como imigrante. Eles sempre recebem a gente como irmãos. Eles chamam a gente parente. Então já nota-se que a nossa aproximação não é de nacionalidade, mas sim de consanguinidade. A gente tem um parentesco bem profundo que estes povos nativos, indígenas, mantêm historicamente. Eu acho que no momento em que nós caracterizamos que a nossa população ela é dividida por nações, a gente perde muito. Mas quando chegamos dentro das aldeias indígenas, sejam aqui no Brasil ou sejam na Bolívia, a gente percebe que temos uma identidade muito profunda, e é essa identidade latino-americana onde o Brasil não tem como fechar os olhos, faz parte no ambiente amazônico muito, mas muito forte. Legal, Antônio. Bacana, bacana. Valeu, foi bom, ótimo ter feito essa parte. Deixa eu perguntar, Antônio, vocês têm no Bolívia Solidário, vocês têm mais ou menos um balanço assim de quantas famílias, de quantas pessoas a campanha já ajudou e tudo mais? E como é que está o estado da campanha, como é que está o Bolívia Solidária no momento, né? Que a pandemia ela continua, os efeitos continuam e não se tem a gente não consegue ver no horizonte um final para esse contexto. Então, como é que o coletivo Bolívia Solidária tem atuado nesse momento? Olha, o Bolívia Solidária, ele tem trazido uns números bem interessantes. Ultrapassamos as iniciativas principais, que era de entregar 1.000 cestas básicas para as comunidades imigrantes, não só bolivianas, também latino-americanas, e considerando também as famílias brasileiras que giram em torno das famílias de imigrantes. Esses números foram ultrapassados, chegando a mais de 1.000 cestas, 1.300 cestas aproximadamente, e atendidas mais de 1.200 famílias aqui na cidade de São Paulo. Temos conquistado mais de 1.400 crianças sendo atendidas, junto com a participação estratégica do Centro do Apoio Imigrante, com uma participação estratégica da Escola Anália Franco, de todo esse corpo docente que trouxe um conhecimento muito profundo na aproximação das famílias também, já que o CAMI, a Anália Franco, a Escola Anália Franca e as famílias dos coletivos dos imigrantes trocamos conhecimentos para poder evitar algum tipo de ruído na comunicação, no diálogo com os atendidos. Esses números que estou passando para vocês são parciais. Tivemos um número muito importante, que são as mulheres que são chefes de família. Tivemos um atendimento superior a 680 mulheres chefes de família. Um aspecto importante também é que dentro desse coletivo do Bolívia Solidária, tivemos a participação de outro coletivo, que é o Impacto Saúde, que trouxe o atendimento à saúde de todas essas famílias que estavam sendo abordadas. O CAMI não só ajudou ou articulou a distribuição das cestas, ela também trouxe esse seu expertise na informação de documentos. Em alguma instância ficou muito pertinente, muito a flor de pele, ajudar no auxílio emergencial, porque as famílias não sabiam direto preencher os formulários e aquilo que se precisava. Também foi interessante que estas equipes multidisciplinares também ajudaram bastante na Bolsa Alimento, que as famílias receberam dos alunos. Então, não foi só a distribuição de cestas básicas. E eu posso trazer uma frase que o Roque, que é o coordenador do CAMI, trouxe, que para ele foi muito marcante ter visto famílias de brasileiros recebendo doações de cestas de mãos de imigrantes, chegando, batendo na porta e entregando. Isso aí não tem preço, Rodrigo. São aspectos que ultrapassam a migração. Por isso que eu te falei, eu acho que falar de migração é muito pouco para aquilo que sucedeu nestes momentos. Histórias que comoveram todos aqueles voluntários
que eu tenho que tirar o chapéu, porque sem eles não poderia ter acontecido aquilo que aconteceu. Nestes 30 e tantos anos que eu moro aqui, que eu vivo no Brasil, nunca vi uma participação tão organizada e tão desprendida dos imigrantes, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Direitos Humanos, mostrou uma humanização de trabalho fenomenal. Vinícius foi uma pessoa que trouxe essa atenção que muitas vezes a gente não enxerga em momentos cotidianos. Eu acho que todos estão de parabéns. Eu acho que esses números que eu estou te passando agora não demonstram a magnitude de tudo aquilo que aconteceu. E quando você me convidou para falar sobre isso, eu achei que foi o melhor momento para poder incentivar e dar sequência àquilo que está acontecendo. O Bolívia Solidária não parou, ela continua, agora está mantendo o atendimento às famílias junto com o Impacto Saúde, continua trabalhando com os coletivos para ajudar outros coletivos. Não paramos neste momento na participação social. O CAMI, de uma forma inteligente, aportou numa fase da distribuição das cestas, da captação das cestas, mas de uma forma inteligente, repito, deixou o coletivo continuar trabalhando. Foi fornecida a mecânica e, na sequência, permitiu-se que o coletivo continuasse andando naturalmente. Isto aqui acho que traz à tona aquele ditado: não é bom dar o peixe, o interessante é ensinar a pescar o peixe. E é isso que nós fizemos em conjunto. Muito se aprendeu nesse processo e hoje estamos trabalhando de uma forma muito mais natural e transparente na colaboração de algumas outras instituições. No decorrer desta pandemia, a Feira Cantuta foi depredada, a sede da Feira Cantuta, ubicada no bairro do Canindé, foi depredada e furtaram equipamentos muito importantes da fiação para o funcionamento da feira. Tiveram um prejuízo em torno de 3 mil a 4 mil reais, coisa que nesse momento de tanta vulnerabilidade dos empreendedores da gastronomia, dos empreendedores do artesanato, foi um baque muito forte. Mas imediatamente, já a Bolívia Solidária, bem entrossada, correu ao auxílio da Feira Cantuta, promovendo uma rifa que nesta última segunda-feira foi praticamente finalizada graças ao apoio de outras instituições na Feira da Madrugada. Olha como este quebra-cabeças vai se montando para poder ter um paisagem muito prometedor para a nossa realidade no ambiente migratório. Eu acho que tudo que aconteceu agora, tudo que está acontecendo, está fortalecendo as instituições de imigrantes, e agora estamos finalizando esta rifa para a Feira Cantuta, conquistando uma vez mais as metas. Este domingo será realizada a rifa, o sorteio, e aqueles imigrantes, aquelas pessoas que colaboraram para o sucesso desta rifa e poder conseguir o material que foi furtado da Feira Cantuta foi conquistado. Então, está sendo uma série de goles de placa, golaços de placa que os imigrantes estamos conquistando neste período. E não tem, sabe, parece que tudo foi combinado. Com a doutora Sônia, com Dionísio Espinosa, nós fomos para Brasília para ver a possibilidade de ter uma entrevista com a ministra de Direitos Humanos da Mulher, para poder falar um pouquinho mais sobre essa realidade da migração. E nesse período fomos convidados a participar de um ato solene no dia 6 de agosto, que é o dia da independência da Bolívia, na Embaixada Boliviana. E o que você acha, Rodrigo? O embaixador reconheceu, acompanhou o trabalho do Bolívia Solidária e condecorou, premiou o trabalho desses coletivos. Eu acho que quando se faz bem
para o próximo, essa informação ultrapassa fronteiras, ultrapassa estados. Na Bolívia já se conhece o que aconteceu, fomos parabenizados por cidadãos chilenos, equatorianos, lá nos países de origem, peruanos também. Isso mostra que o que nós fizemos neste curto período está trazendo frutos e está fixando cada vez mais a união dos imigrantes aqui na cidade de São Paulo, Rodrigo. Olha, muito bacana, Antônio. Inclusive, a doutora Sônia Flores Mamani está acompanhando a live, comentou aqui. O Luiz Schilman acabou de se manifestar também, agradecendo pela mobilização do Bolívia Solidária em favor da Feira Cantuta, da Praça Cantuta. O ex-coordenador de políticas para imigrantes da Prefeitura de São Paulo e atualmente, que está atualmente trabalhando lá de Portugal, Paulo Iris, também está acompanhando. Então, tem uma galera de peso aí prestigiando a gente, né, interagindo, isso é muito legal. E muito legal ver também como cresceu o Bolívia Solidária, como ele foi muito além, tem ido muito além do objetivo inicial. Eu queria depois comentar que, dentro que você saiba, Antônio, falasse rapidamente como é que você viu o trabalho do Impacto Saúde, né, esse outro coletivo, que faz parte da Bolívia Solidária, e tentar trazer um pouco para a gente, dentro do possível, é claro, quantos coletivos existem, né, no Bolívia Solidária, né, quantas pessoas estão participando desse esforço tão grande que e muitas vezes eu acho que acaba não tendo ainda o devido reconhecimento de outros fora do cenário do ecossistema de imigração, sabe? Olha, Rodrigo, eu acho que não, às vezes a gente chama de voluntários, eu acho que são anjos disfarçados de voluntários, porque o desprendimento que você vê, porque não existe, ninguém paga o transporte das pessoas, ninguém paga o alimento das pessoas, cada um se banca, e você vê constantemente, dia a dia, participando, e são pessoas que no dia a dia, às vezes são, não no dia a dia, eu acho que no geral, são anônimos, que estão salvando vidas. Às vezes o próprio voluntário não percebe da importância que está contribuindo neste momento tão triste para a humanidade. A participação de cada um desses anjos é histórica. E estamos salvando vidas. Olha a que ponto chegamos, Rodrigo. Não são cestas. Estamos dando uma oportunidade de crianças e adultos viverem com um pouco mais de dignidade neste momento tão triste para a humanidade. E poder quantificar as famílias, os voluntários, é muito difícil, já que muitos fazem questão de não serem mencionados. Falam, não, eu estou fazendo essa minha colaboração ou com doações ou com meu trabalho, mas eu não quero ser mencionado, não quero ser, eu quero que seja a minha colaboração anônima mesmo. Mas também temos articuladores que de longa data já têm trabalhado em outros ambientes. O Juan Cusicanqui é um ator assim icônico para o Equeco, que é nosso Equeco vivo. Olha lá, um elemento da cultura boliviana saiu do mito e, na realidade, virou uma personalidade. Temos outras pessoas famílias, a família Merúvia, de longa data também ativista social, acabei de falar das Camacho, da grande família Camacho, ADRB, 40 anos de participação, como se fala, esportiva, social, na área da saúde também, e foi importante a participação delas porque trouxe a idoneidade dessa instituição para fortalecer uma instituição, uma associação tão pequena, tão nova como é a Bolívia Solidária, que cresceu meteoricamente. Eu quero, antes de conversar contigo, eu estava refletindo como um movimento tão pequeno ganhou tanto espaço em tão pouco tempo. A resposta é
o nascimento do nosso DNA colaborativo. A gente não criou nada, a gente despertou a nossa origem. Simplesmente a gente fez isso. Isso não só acontece com os imigrantes latino-americanos, sul-americanos. Também acontece com o dono de casa, já que as escolas, os professores, diretores, foram elementos de enorme importância, trazendo a sensibilidade de anjos vestidos de professores, anjos vestidos de voluntários e instituições como a prefeitura, como a ONGs, a Pastoral do Imigrante também fez bastante. O Paulo Illes, estando em Portugal, em Europa, ele já preparou a expertise do Bolívia Cultural quando ela nasceu. Ele trouxe muito direcionamento quando estávamos dando os primeiros passos. Então, todo aquele expertise de todos estes voluntários, desses anjos vestidos de voluntários, nada mais fizeram que mostraram todo aquele aprendizado histórico das nossas famílias, dos voluntários, das instituições, da prefeitura, dos governos também, porque tivemos o apoio do consulado boliviano, tivemos outros coletivos paralelos que realizaram o mesmo trabalho, como Voluntários por Amor, não podemos esquecer isso, que foram um braço muito importante, não em conjunto, mas em distância, todo mundo falando o mesmo idioma, colaborativo, incentivando na distância. Tivemos a participação de associações peruanas. Tem uma associação peruana que fez um trabalho semelhante, especificamente na distribuição de cestas básicas, que trabalhamos articuladamente sem ter combinado nada. Eles motivando o seu público, nós motivando o público, atendendo sem discriminar nacionalidades, nem nunca esquecer do dono de casa, que é o brasileiro. Então, Rodrigo, mencionar instituições ou voluntários seria um pouco leviano mencionar todos, porque são muitos, é muito grande. Por exemplo, o Migramundo, na hora de ilustrar o que estava acontecendo, já passou a ser um voluntário na informação do conhecimento. Olha a importância do teu trabalho, do nosso trabalho, os comunicadores, a CCI, a Ascombolbra, aqueles comunicadores que não pertencem a nenhuma instituição, também trabalharam no fortalecimento do conhecimento e principalmente da solidariedade. Eu acho que essa palavra solidariedade retomou um contexto muito mais profundo. Ser solidário não só com aquele que está muito próximo de você. Podemos ser solidários com aquele que está tão distante, como em Portugal, como o Paulo Illes, ou como em instituições distantes também no terceiro setor, ou como bolivianos que viram nosso trabalho lá na Bolívia, pelo canal RTP, Rádio Televisão Popular, que elogiaram de sobremaneira o que estava acontecendo aqui. Muitas famílias, olha lá, as famílias dos imigrantes que estão na Bolívia, ficaram mais tranquilos sabendo que os bolivianos estávamos nos cooperando. Demos uma dose de paz para os familiares que ficaram lá. Então, é tão extensos os aspectos positivos dessa campanha, que eu acho que nunca vi a colaboração tão grande, tão profunda como o Bolívia Solidária. Eu posso estar muito feliz que eu vou falar um dia, daqui a 20 anos, eu fiz parte desse coletivo, eu dei um grãozinho de areia a isso aqui, tem uma legião de nomes que participaram e continuamos participando. Esta live está ajudando a fortalecer outros coletivos que podem assumir tudo aquilo que nós fizemos como um espelho no seu ambiente, na sua realidade. Falando nisso, olha, eu acabei de olhar aqui no Facebook, essa live está com 160 compartilhamentos. Eu nunca vi isso numa live do Migramundo, nenhuma matéria. Então, mostra como a comunidade está acompanhando de uma forma muito massiva, né, essa manifestação. É uma maneira também de outras pessoas, né, conhecerem, né, é bem bacana esse relato de que esse trabalho tem sido visto na Bolívia, tem ajudado inclusive a confortar essas famílias transnacionais, né, famílias que estão em mais de um país, né, a comunicação transcendendo fronteiras. E, Antônio, eu queria perguntar uma coisa, assim, você,
como comunicador e tudo mais, como você sente, por exemplo, ainda os meios de comunicação brasileiros, né, em relação a essas iniciativas positivas que vêm da comunidade imigrante? Acha que, na sua opinião, falta ainda um olhar mais cuidadoso do comunicador brasileiro sobre esse tipo de iniciativa? Porque muitas vezes o noticiário sobre a população migrante é um noticiário muito negativo, muito vitimizador. Iniciativas como Bolívia Solidária, você vê com o potencial de provocar essa mudança, mas aí também precisaria os comunicadores brasileiros terem uma visão mais simpática sobre o tema migratório? Ô, Rodrigo, eu acho que está mudando essa visão da vitimização do imigrante. Sabemos que o Migramundo lançou uma cartilha para comunicadores, para profissionais da área da comunicação, que ajuda... Mais de um ano já. Mais de um ano já. Mais de um ano, que ajuda a humanizar esse diálogo. Eu acho que na ponta dos dedos do jornalista, do repórter, da equipe de produção, da direção do canal de televisão ou de rádio, a qual seja o meio que está produzindo esse conteúdo, vemos uma mudança. Por muito pequena que seja, está mudando. A vitimização do imigrante não é positiva. Quando saímos do nosso país, eu sempre falo isso nas palestras das escolas, quando saímos do nosso país, trazemos as melhores roupas que nós temos, as nossas esperanças e a nossa dignidade. Podemos perder as roupas, até a esperança, mas se perdemos a dignidade, perdemos tudo. Então, a vitimização, o que faz é lapidar, tentar destruir a dignidade que nós temos. E eu notei que o imigrante luta muito com isso. Sabemos que temos condições e sabemos que ajudamos no crescimento econômico do país, do Brasil. Somos um elemento importante na produção econômica têxtil do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Então, estamos falando de um trabalho muito, mas muito importante no crescimento econômico do Brasil. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade. E a grande maioria da população boliviana, estamos falando no Bolívia Cultural, no Bolívia Solidária, entendeu muito bem que somos muito fortes na contribuição e no trabalho. Agora temos que demonstrar essa força também na participação do bem comum e também poder ajudar o brasileiro, o dono de casa, que está esperando uma ajudinha, e nada melhor nesse momento dos próprios imigrantes. Então a dignidade da coletividade boliviana ficou muito, muito marcada. Recentemente, na segunda-feira, visitamos os feirantes da Feira da Madrugada, e uma das frases muito marcantes de um dos presidentes, do Ademar, o boliviano, ele falou, os bolivianos somos muito fortes, e chegou a hora de mostrar o nosso valor, a nossa força, nesses momentos principalmente. Aí você viu nesta problemática da Praça Cantuta, como os coletivos começaram a apoiar a uma das instituições mais icônicas nos domingos na cidade de São Paulo, na cidade da Garoa, que é a Praça Cantuta, a nossa feira da Praça Cantuta. Então, muita gente se mobilizou, vimos o carinho pela feira. Lamentavelmente, também vemos aquelas pessoas que não conseguem ver o positivo num momento tão crítico e querem atacar ou destruir aquilo que está se construindo. Mas é pequeno, é um movimento tão pequeno que nem deveria ser tocado neste momento. Eu acho que o que se deveria ser tocado é a participação das mulheres. As mulheres foram, eu acredito, em torno de 80% as articuladoras de todo este processo. No CAMI, por exemplo, temos a Carla Aparecida, a Bruna, tivemos a Isabel, tivemos dentro das bolivianas também muitas articuladoras, Nives, que é uma boliviana que trabalha nos movimentos de moradia muito forte aqui na cidade de São Paulo. A Rosana Camacho, a Ruth, que não podia sair na rua, mas estava nas redes sociais mitigando, incentivando as pessoas a participarem
professoras da rede de educação, então a mulherada mostrou de verdade cada dia mais que sem a participação delas não temos crescimento no ambiente migratório. Eu acho que é um momento em que devemos mostrar o valor delas, não pelo clichê de que elas são importantes, porque elas de fato são extremamente importantes. E combater a violência contra elas é combater ou trabalhar a favor do crescimento da nossa sociedade como um todo. Lamentavelmente, neste período de pandemia, elas foram as principais vítimas dentro dos hogares. Cresceu em 300% a violência contra as mulheres que ficaram fechadas lá na sua, como se fala, na sua casa junto com aquele que pode estar maltratando ela. Então, eu acho que tudo isso aqui tem que ser visto, não podemos esconder a sujeira embaixo do tapete, temos que falar nesses momentos, Rodrigo, que as mulheres têm que ter prioridade, em consequência, as crianças também. Não podemos esconder o sol com o dedo, com a peneira, e temos que falar de uma forma muito direta que os imigrantes temos que cuidar das nossas queridas mães, irmãs, esposas, companheiras, porque, de fato, elas carregaram nas costas esta campanha do Bolívia Solidária. Bacana, Antônio. Eu queria aproveitar que você comentou da questão das mulheres para relembrar uma iniciativa que você mesmo ajudou a promover, que é o Violência Não, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que tá essa campanha, que já mudou, né? Não é mais Violência Não, já foi um outro patamar. Queria que você comentasse com a gente sobre como é que está essa iniciativa, inclusive em meio a toda a mobilização do Bolívia Solidária, esse guarda-chuva gigantesco aí de iniciativas. Bom, o Violência Não, ela foi criada há 5 anos atrás, 6 anos, quando fomos junto com o Migramundo para o Social Good Brasil. Foi semanas de capacitação extenuantes. Eu não achava que a capacitação seja tão extenuante como foi. E eu acho que foi bom porque lapidou o nosso trabalho, Rodrigo, direcionou muito bem. No teu caso, foi um divisor de águas, onde projetos nossos foram potencializados, criamos prototipagem das nossas ideias para poderem ser expostas ao público brasileiro. E no caso do Bolívia Cultural, levamos a campanha, o projeto e campanha Violência Não, que na sequência criou o primeiro produto, que era Eu Cuido a Meu Amigo, que é uma campanha que visa o combate ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, gatilho importante da violência intrafamiliar, onde a mulher é a principal vítima. Na sequência, seguindo a mesma linha de trabalho, criamos a campanha Eu Cuido a Minha Amiga, que é a denúncia da violência das mulheres, porque a imigrante viajando, saindo do país de origem, ela poucas vezes tem uma prima, uma tia, uma mãe, uma irmã junto dela, então ela fica sozinha. O mais próximo familiar dela que tem é uma amiga, então, obviamente, ou um amigo. Então, esse amigo, essa amiga pode e deve ocupar o espaço do familiar para poder ajudar e denunciar, ajudar e fortalecer psicologicamente essa mulher a realizar a denúncia, muitas vezes do companheiro, ou do empregador, ou do vizinho, porque muitas são acossadas e elas não sabem que estão sofrendo violência. Hoje você vê no metrô, no trem, denuncie se você está sendo molestada, se você está sendo paquerada, você tem direito de denunciar. E essa informação é a que está espalhando o Eu Cuido a Minha Amiga, que surpreendentemente teve uma adesão de muitas mulheres que realizam denúncias ou diretamente para a polícia ou diretamente para o Bolívia Cultural, que na sequência ativa uma das instituições da nossa rede, ou advogadas que trabalham, principalmente a doutora Patrícia Vega, que articula imediatamente, ativa imediatamente a Casa da Mulher Brasileira. Para quê? Para poder ajudar e socorrer essas mulheres que estão pedindo ajuda. E sempre as mulheres falam na terceira pessoa, né? Eu tenho uma amiga que está sofrendo violência, mas nós sabemos que é ela que está pedindo ajuda, a gritos. Mas ela está terceirizando a violência, porque existe ainda a vergonha de sofrer violência.
Mas a violência contra as mulheres, ela não se limita só no ambiente mais humilde ou no ambiente migratório. A violência ocupa todos os status de uma mulher milionária, formadoras de opinião, artistas globais, artistas modelos, mulheres da alta sociedade sofrem a mesma violência que uma mulher imigrante sofre. Só que a mulher imigrante fica mais vulnerável porque ela acredita que não tem direitos. Então, nós estamos, os amigos dessas meninas, temos que ajudá-las a correr atrás, denunciar, e não podemos ficar calados se vemos uma amiga, uma colega, uma vizinha sofrendo violência. Temos que cuidar da nossa amiga, porque eu, você, Rodrigo, nós outros cuidamos de nossas amigas. Com certeza. E, Antônio, aproveitando essa questão de direitos e tudo, não tem como não comentar, por exemplo, que em São Paulo existe, fruto de anos de mobilização da sociedade civil, das comunidades migrantes, existe uma política municipal para a população imigrante, que prevê em lei, né, uma série de direitos, de acesso a serviços, de acesso a N coisas e tudo mais. E como é que, e assim, Antônio, como é que você sente na comunidade, a partir do Bolívia Solidária e tal, a compreensão sobre esses mecanismos por parte da comunidade boliviana, por parte da comunidade migrante? Você acha que o que falta, por exemplo, para esses serviços serem mais, como se o pessoal realmente se apropriar dessas estruturas que existem e que os migrantes também têm direito de usufruir? Olha, Rodrigo, as políticas públicas estão aí, foram pautadas por pessoas que ocuparam muito do seu tempo para essa construção. Não é de agora, já tem 3 anos aproximadamente, ou 4 anos nessa construção, nessa modalidade agora, mas historicamente, há 20 anos na Missão Paz, tinham reuniões onde se discutiam essas políticas públicas dentro da comunidade imigrante. O que eu acho que está faltando para usufruir desses direitos serem, como você acabou de falar, ocupados, está faltando muito a comunicação, o diálogo interno. Existe uma ausência de conhecimento. E aí eu acho que os comunicadores temos que trazer a minha culpa, porque não ilustramos como deveríamos ilustrar ou produzir matérias para informar esta realidade, estes diálogos, estas políticas públicas, estas necessidades e estas demandas. Quando se lança uma matéria referente a políticas públicas, pelos números hoje, dá para saber, acompanhar, as visitas são muito poucas, muito pobres. Agora, se tem uma matéria de violência, dispara o índice exponencialmente. Lamentavelmente, estamos vendo que a tragédia vende cada vez mais e as políticas públicas, a informação pertinente, às vezes não vende o que deveria vender. Mas temos que ser incisivos, temos que dialogar mais com o nosso público. Cartilhas como aquela que você produziu ajuda muito a facilitar esse diálogo, mas está se motivando. Eu acho que o problema do coronavírus motivou ao imigrante correr atrás da sua documentação, se regularizar sua empresa, sua microempresa. Então, foi um back que, de alguma forma, é um divisor de águas da anterior migração para uma migração muito mais organizada. Eu estou esperando que aconteça isso, eu estou torcendo muito para que aconteça isso, Rodrigo. Então, você, por exemplo, pode-se pensar assim, que talvez o Bolívia Solidária possa ajudar, por exemplo, a levar essa informação que ainda está restrita a um público que, em geral, não teria acesso a essa informação. Então, saber, por exemplo, que existe um centro de referência e atendimento ao imigrante na região central, saber que existe, por exemplo, ou pelo menos existia, né? E se deixou de existir, tem que ser cobrado um serviço itinerante desse centro de referência, saber que existe é garantido acesso às escolas públicas, que é garantido acesso aos hospitais. Então, talvez
será que a permeabilidade que o Bolívia Solidária já adquiriu também pode atuar em favor de disseminar essa informação que é importante e que, se ela não chegar no imigrante, a própria estrutura, toda essa estrutura que existe, também corre risco? Olha, Rodrigo, eu acho que tá acontecendo isso, mas não como uma pauta predeterminada. Não foi pautado isso aí, mas sempre que solicitado por algum imigrante, o esclarecimento ele é realizado. A informação, o direcionamento para os equipamentos. Acabei de falar da Casa da Mulher Brasileira, o CRAI, como se fala, a Polícia Federal, encaminhamento de documentos, o entendimento dos direitos universais sempre estão sendo, sempre que possível, estão sendo comunicados ao nosso público, mas não como uma pauta, como você acaba de falar. Eu acho que essa seria uma pauta próxima para ser tomado em conta como uma das metas, missões deste coletivo que é o Bolívia Solidária. Dentro desta rede, os comunicadores são extremamente estratégicos. Temos uma rede muito grande de comunicadores bolivianos que são os únicos que conseguem chegar até o rincão mais distante, o ambiente mais distante dos imigrantes aqui na cidade de São Paulo. É muito grande São Paulo. E eles devem fornecer essa informação para esse público. Estamos dialogando, estamos trabalhando. Existem instituições como a CCI, Centro de Comunicadores Imigrantes, que acabaram de eleger uma nova diretoria recentemente, este sábado. Temos a Ascombolbra, que é uma associação de comunicadores também. Temos outros comunicadores, temos o Migramundo. Eu acho que em conjunto podemos expandir este conhecimento para esse público que é carente de informação, Rodrigo. E também eu acho que devemos colocar nesta pauta os direitos na comunicação, o direito à informação, o direito à liberdade de expressão. Lamentavelmente, durante esse período, o Bolívia Cultural foi ameaçado por ambientes, ligações, ameaçando o Bolívia Cultural porque nós estávamos divulgando matérias sobre a distribuição de cestas básicas. Imagina a que ponto existem pessoas que ameaçam a liberdade de expressão. Tem pessoas que se reúnem que devem tirar algumas matérias dentro desse nosso trabalho. Então, estou entendendo que está começando grupos muito pequenos a quererem encobrir o nosso trabalho, que é o trabalho de informar e de levar a informação a todos os cantos da cidade de São Paulo. É um direito pleno que temos qualquer ser humano, e nesse universo os imigrantes estamos dentro. E eu sei que se em algum momento sai à tona estas ameaças, estas tentativas de cercear a comunicação no ambiente migratório, o Migramundo, a Secretaria de Direitos Humanos, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar vão acudir imediatamente, porque não podemos permitir, não podemos tolerar que exista sequer uma iniciativa de querer cercear a liberdade de expressão dos imigrantes, Rodrigo. Perfeito, Antônio. Responsabilidade que nós temos como comunicadores, né? E com o tema com o qual a gente trabalha. Aproveitando a questão da informação, e aí resgatando uma mensagem que a Ruth Camacho mandou lá no começo da live, no dia 2 de setembro, né, agora, às 17 horas, vai ocorrer um encontro informativo com o setor de imigrações da Polícia Federal. Né? A Polícia Federal é o principal ator público que lida com as migrações no Brasil, né? Tem uma série de problemas e tudo mais, e é um momento de participação, de ver o que eles têm a dizer, também de reivindicação, de mostrar o que está acontecendo, de tirar dúvidas, e vai ser transmitido pelo Facebook da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública Estadual de São Paulo. Então, isso foi compartilhado, é um evento organizado pelo que tem como apoio o Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo, né, que é formado em parte por imigrantes, inclusive, e entre outros organismos. Né, a gente vai tentar fazer alguma nota sobre isso também no Migramundo, divulgar aí depois eu te passo, Antônio, caso você não tenha recebido e tudo mais, aí a gente faz essa divulgação também.
tá? É isso, Rodrigo. A rede é importante, temos que fortalecer com conteúdo, produzir cada vez mais conteúdo que fortaleça os coletivos, as famílias de imigrantes. Perfeito. Antônio, para a gente poder encerrar aqui, a gente já está com mais de uma hora de live e tal, queria deixar a palavra para você dizer alguma coisa. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre o Bolívia Solidária, sobre outras questões da comunidade imigrante. Acredito que isso é uma primeira conversa nossa, pode ocorrer essa conversa em outros momentos, e eu queria aproveitar esse finalzinho assim para dar um último recado, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, e também de você que está vendo a live e tudo mais, como é que você pode colaborar com Bolívia Solidária, por exemplo? Existe algum ponto focal? Como é que isso pode ser feito? Então, acho que é um caso de aproveitar esse momento agora e de mostrar assim, como é que você, independente da sua nacionalidade, independente de onde você esteja, como é que você pode aportar também para esse projeto tão bacana, para esse coletivo tão bacana que está trabalhando aqui em São Paulo. Bom, o Bolívia Solidária tem uma página no Facebook, que é Bolívia Solidária. Quem quiser visitar, saber um pouco mais, lá tem os canais, WhatsApp, telefones, e-mail, acompanhar o trabalho desse coletivo. No Bolívia Cultural você vê inúmeras notas falando sobre esse trabalho. Entrando no Migramundo também você vai ver algumas matérias onde você pode ter os números de telefone, e-mail desse coletivo. Basta ter um pouquinho de vontade, entrar no Facebook e procurar esse trabalho, que você vai encontrar contatos e formas de poder aportar na continuidade desse trabalho. E para finalizar, Rodrigo, eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que brindou seu apoio, seja na doação, seja no seu trabalho braçal de separar os alimentos que foram doados, aquela pessoa que carregou peso, e pessoas que doaram, que emprestaram carro, pessoas que deram seu carro para distribuir as cestas, pessoas que ajudaram carregando em carrinho as cestas. Agradecer aos voluntários que passaram horas entregando as cestas, preenchendo as listas, indo para as famílias, para os bairros. Cada professor que aportou com seu apoio, muitos deram voluntariamente, doaram dinheiro para a campanha, doaram alimentos, diretores de escola, pais de família, coletivos de todos os ambientes, coletivo de saúde. Todas essas pessoas, cada uma dessas pessoas, Rodrigo, são anjos que se vestiram de voluntários e ajudaram a formar isto que é o Bolívia Solidária. Eu agradeço cada um de vocês e peço para vocês nunca desistirem dos seus sonhos, que neste período nossos sonhos ajudaram a alimentar a esperança de muitas famílias. Sou muito grato, Rodrigo, aquilo que aconteceu. Eu sei que um dia, quando estiver morrendo, eu vou lembrar o que aconteceu aqui, eu vou morrer com muita paz, porque fizemos a nossa parte. Agradeço cada um de vocês que acreditaram no Bolívia Solidária, agradeço aos meios de comunicação, agradeço às autoridades que deram um voto de confiança, agradeço às crianças que estiveram presentes junto com os seus pais para receber as cestas. Agradeço todo mundo. Eu acho que o único que temos nesta vida, Rodrigo, é a gratidão, e temos que agradecer a todo mundo por tudo que está acontecendo. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que a história continua, a coisa não para por aqui. Outras campanhas vão nascer, outras metas vão nascer, e sabemos que temos o apoio do Migramundo, sabemos que temos o apoio dos meios dos imigrantes, sabemos que temos uma história longa de pessoas que estão apoiando isso aqui, talvez não materialmente, mas espiritualmente sim. É isso que ajuda todo mundo. Vamos nos abraçar, porque unidos somos mais fortes. Vamos continuar somando e esquecer de restar e dividir. A soma é muito mais bonita, Rodrigo. Graças. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a todos que acompanharam. Para facilitar um pouquinho, eu vou deixar na descrição dessa live os contatos do Bolívia Solidária, né, seja do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, para facilitar um pouquinho esse trabalho também.
Mais uma vez agradeço o convite, Antônio, agradeço ter aceitado mais essa conversa com o Migramundo, agradeço a todos que acompanharam, que compartilharam, que ainda vão ver essa live, porque ela vai ficar salva, e continuamos aí essa programação. Aproveitando, já está confirmada a live da próxima quinta-feira, vai ser sobre um tema bem diferente, né, um tema que o Migramundo está começando a acompanhar agora, que é o tema de Global Mobility. Vai ser o Daniel André Margarido, ele já faz um trabalho bem extenso, assim, com pessoas de outros países que vêm para o Brasil e tudo mais, né, o que se chama de expatriados e tudo mais. Só que ele tem a abordagem dele desmistifica essa questão. Então mostra que não tem esse glamour todo e nem deve ter esse glamour todo. Por exemplo, o executivo do país tal que vem para o Brasil trabalhar, não existe esse glamour todo. Então a ideia é ter essa abordagem diferenciada sobre Global Mobility, que também é uma parte da migração, né? Sim, sim. E vamos também ter outras lives aí falando sobre outros temas. Antônio, se prepara, você deve conversar em outras ainda. Rodrigo, repete Diga. comigo. Ralhalha Bolívia Solidária. Ralhalha Bolívia Solidária. Falei direito? Obrigado, é isso mesmo, Rodrigo. Um Aymara a mais. Um Aymara, Rodrigo. Fechou. Obrigadão, Antônio. Obrigado. Gente, obrigado a todos. Até mais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.